Um filho tão bonito que a nação inteira parou para admirá-lo. Tão paciente que esperou 7 anos inteiros para se vingar. Tão astuto que roubou um reino inteiro do próprio pai. E no fim, morreu enforcado numa árvore, traído justamente pela beleza que o tornou famoso. Esta é a história de Absalão, e ela começa com uma maldição. Muito tempo atrás, o profeta Natã ficou diante do rei Davi e pronunciou palavras que assombrariam sua linhagem para sempre. A violência nunca se afastará da tua casa. Ninguém poderia imaginar que essa violência teria o rosto do homem mais deslumbrante que Israel já conheceu. Preste muita atenção, porque esta é muito mais do que uma simples história de um filho contra seu pai. É a profecia ganhando vida, onde cada gesto de amor esconde uma traição, onde cada trono tomado à força acaba sendo pago com sangue, onde a perfeição física se transforma numa arma de destruição. Observe os fios do destino se apertarem cada vez mais. Uma jovem violentada, que clama por justiça que nunca virá. Um rei e pai, paralisado pelo peso dos próprios pecados, e um príncipe radiante, cujo desejo de poder brilha mais forte que o sol do meio-dia sobre a cidade santa. A punição do céu se aproxima como uma tempestade que se forma no horizonte distante, lenta, mas inevitável e cheia de terror. E quando finalmente chega, até as árvores da floresta servem como instrumentos de morte. Entre todos os filhos que o rei Davi teve no Palácio Real de Jerusalém, um se destacou entre os demais. Esse filho se chamava Absalão, o terceiro filho de Davi, nascido de Maacá, que era filha de Talmai, o rei de Gesur. Essa herança significava que Absalão carregava sangue real tanto por parte de pai quanto de mãe, tornando sua mãe princesa de 2 linhagens reais. Mas o que realmente tornava Absalão diferente de seus irmãos e de qualquer outro homem em toda a terra de Israel era sua aparência física impressionante. Os escritos sagrados no 2º livro de Samuel, capítulo 14, versículo 25, nos revelam que, em toda a nação de Israel, ninguém recebia tanta admiração por sua beleza quanto Absalão. Do calcanhar até o alto da cabeça, não havia um único defeito nele. De baixo até em cima, era um homem sem falhas. Não havia imperfeição alguma em seu corpo. Seus traços faciais eram belos além das palavras. Seu porte físico era forte e marcante, e pessoas comuns de todo o reino comentavam sobre sua aparência magnífica. Mas havia algo ainda mais impressionante do que sua beleza: o cabelo que crescia em sua cabeça. O 2º livro de Samuel, capítulo 14, versículo 26, explica que sempre que cortava o cabelo, o que acontecia no final de cada ano, ele mandava-a parar. Sempre que o peso se tornava demais para carregar, ele o cortava. Quando colocava seu cabelo na balança, ele pesava 200 ciclos, conforme o padrão oficial do reino. Seu cabelo crescia com tanta espessura e comprimento que uma vez por ano, quando o fardo de carregá-lo se tornava insuportável, ele o removia e, ao ser pesado, chegava a cerca de 2,5 kg. Imagine esse príncipe real caminhando pelas ruas de Jerusalém, com seus cabelos espetaculares esvoaçando atrás dele e seus traços perfeitos fazendo todos se virarem para olhar. Absalão sabia exatamente o efeito que sua presença causava nas pessoas ao seu redor. Ele se movia pelo mundo com a confiança de alguém que nunca ouvira a palavra não, que jamais conhecera rejeição, que nunca fora ignorado ou deixado de lado. Dentro do Palácio Real, entre seus muitos irmãos e irmãs, era impossível não notá-lo. Davi teve muitos filhos com diferentes esposas, mas Absalão possuía algo que o destacava, uma energia cativante que fazia as pessoas pararem e o contemplarem.
Ele era admirado, elogiado abertamente e preferido por muitos que acreditavam que ele era a escolha natural para herdar o trono do pai. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, que era filha da mesma mãe. Sua beleza combinava perfeitamente com a formosura do irmão, e ela permanecia pura e intocada, exatamente como se esperava de uma filha do rei que ainda não havia sido dada em casamento. Mas Tamar também tinha um meio-irmão chamado Amnon, que era o primogênito de Davi, o que o colocava como herdeiro do reino. O que acontece a seguir mudará tudo. E começa com uma obsessão que enojava até mesmo quem a sentia. O segundo livro de Samuel, no capítulo 13, versículo 1, revela que Amnon, filho de Davi, desenvolveu sentimentos por ela. Mas esses sentimentos não eram afeto verdadeiro. Era uma fixação doentia, um desejo distorcido que consumia Amnon a ponto de afetar sua saúde física, de tanto ansiar por algo que lhe era proibido. Um amigo chamado Jonadab, descrito no versículo 3 como um homem extremamente astuto, percebeu a mudança na aparência de Amnon e perguntou por que o filho do rei parecia tão abatido e exausto a cada manhã. Amnon revelou seu segredo, dizendo que estava apaixonado por Tamar, irmã de seu irmão Absalão. Jonadab então sugeriu um plano perverso. Ele instruiu Amnon a fingir que estava doente e, quando Davi viesse visitá-lo, pedisse que Tamar fosse enviada para preparar uma refeição diante dele, para que pudesse comer das mãos dela. Amnon seguiu esse plano maldoso exatamente como foi instruído. Quando Davi veio ver o filho, Amnon fez seu pedido e o rei, sem desconfiar de nada, mandou uma mensagem a Tamar, pedindo que fosse até a casa de Amnon e preparasse uma refeição para ele. Tamar obedeceu às instruções de seu pai. Ela foi até onde Amnon estava hospedado e começou a preparar pães enquanto ele observava tudo de onde estava deitado. O segundo livro de Samuel, no capítulo 13, versículos 8 e 9, descreve como ela pegou farinha, trabalhou-a com as mãos, moldou em pequenos bolos enquanto ele a observava, assou o que havia preparado e em seguida colocou a panela diante dele e serviu a comida. Mas ele não quis comer. Naquele momento, Amnon deu uma ordem que revelou seu verdadeiro desejo. Ele exigiu que todas as outras pessoas saíssem da sala imediatamente. Quando ficaram completamente a sós, o versículo 11 nos diz que ele a segurou e disse: "Vem deitar comigo, minha irmã." Tamar ficou horrorizada com o que ouviu. Ela respondeu no versículo 12: "Não, meu irmão, não me forces, pois tal coisa não se faz em Israel. Não cometas essa loucura." Ela implorou desesperadamente para que ele reconsiderasse, tentando fazê-lo entender. No versículo 13, ela até sugeriu que ele pedisse ao rei, dizendo que Davi provavelmente não recusaria dá-la a ele em casamento. Qualquer coisa para impedir o que estava prestes a acontecer. Mas Amnon se recusou a ouvir. O versículo 14 registra o momento horrível. Ele não deu atenção às súplicas dela e, como era fisicamente mais forte, dominou-a completamente e a forçou. Naquele instante, tudo na vida de Tamar foi destruído. Seu futuro, sua reputação, sua dignidade, tudo foi arrancado por alguém que compartilhava o sangue de seu pai. E então algo ainda mais perturbador aconteceu. O versículo 15 diz que Amnon passou a odiá-la com uma intensidade muito maior do que o suposto amor que dizia sentir antes. O desejo obsessivo que o deixava doente se transformou em repulsa completa. Ele chamou seu servo pessoal e pronunciou as palavras registradas no versículo 17, ordenando que tirasse aquela mulher de sua vista imediatamente e trancasse a porta depois que ela saísse. Tamar saiu da casa de Amnon, ainda vestindo o manto longo e decorado que identificava as filhas virgens da realeza, uma roupa que ela jamais teria direito de usar novamente. O segundo livro de Samuel,
no capítulo 13, versículo 19, nos diz que Tamar jogou cinzas sobre a cabeça, rasgou a túnica elegante que usava, colocou a mão sobre a cabeça e saiu caminhando, chorando alto a cada passo. Ela atravessou os terrenos do palácio em total desgraça pública e seus gritos de angústia deixaram claro para todos ao redor o horror que havia sofrido. Absalão encontrou sua irmã nesse estado, completamente arrasado. As Escrituras, no segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 20, preservam as primeiras palavras que ele disse a ela, perguntando se Amnon, seu irmão, havia estado sozinho com ela. Ele já compreendia a verdade, antes mesmo que qualquer resposta saísse dos lábios dela. A veste rasgada em pedaços, as cinzas sobre a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Cada detalhe comunicava claramente o que havia acontecido. A resposta de Absalão foi contida e controlada, mas suas palavras carregavam um significado profundo por trás da aparência calma. Ele falou com Tamar, dizendo para que ela permanecesse em silêncio por enquanto. Não digas nada sobre isso agora, minha irmã. Ele é teu irmão. Não deixes que isso destrua completamente o teu coração. Alguns podem ouvir essas palavras e pensar que Absalão estava ignorando o sofrimento da irmã, mas essa interpretação estaria completamente errada. Ele estava pedindo silêncio apenas por aquele momento, não para o resto da vida. Estava tentando impedir que essa tragédia quebrasse o espírito dela por completo, porque ele já começava a formar seus próprios planos. A afirmação de que Amnon era seu irmão jamais foi uma tentativa de justificar o crime. Era a forma de Absalão reconhecer a gravidade e a complexidade do que vinha pela frente. Afinal, o agressor não era qualquer estranho. Era o primogênito do rei, o próximo na linha do trono, alguém que partilhava do mesmo sangue por parte de pai. Qualquer atitude tomada causaria um impacto enorme em toda a família real. O versículo continua dizendo que Tamar passou a viver na casa de Absalão como uma mulher sem esperança. Ele a recebeu, deu abrigo, ofereceu segurança e a manteve sob sua proteção. Mas aquela única palavra, desolada, diz tudo o que precisamos saber sobre o estado de Tamar. Aos olhos da sociedade, ela estava arruinada, sem futuro, sem valor para o casamento, destruída por completo. E a cada dia que Absalão via sua irmã, naquele estado de dor e abandono, sua raiva crescia mais e mais. O segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 22, nos dá uma visão essencial sobre quem Absalão realmente era. Mas Absalão não disse uma só palavra a Amnon, nem boa nem má, porque odiava Amnon por ter forçado sua irmã Tamar. Preste atenção no que o texto não menciona. Não diz que Absalão enfrentou Amnon diretamente. Não diz que ele gritou, ameaçou ou causou algum escândalo público. O que lemos é que Absalão não falou com Amnon, nem positiva nem negativamente. Não pronunciou uma única sílaba. Esse completo silêncio era mais perigoso do que qualquer ameaça verbal. Absalão não era alguém que agia por impulso. Sua natureza era fria e calculista, sempre pensando adiante e extremamente paciente. Enquanto outros homens poderiam ter explodido de raiva e buscado vingança imediata, Absalão manteve-se totalmente sob controle. Ele observava Amnon andando livremente pelo palácio, sem nenhuma restrição. Via seu meio-irmão compartilhando refeições, dando risada, dormindo em paz durante a noite, sem jamais enfrentar qualquer punição pelo terrível crime que cometeu. E a cada novo dia, o ódio que queimava dentro de Absalão se intensificava ainda mais, alimentado pela dor constante de sua irmã e pela completa omissão de seu pai. O príncipe deslumbrante de aparência impecável estava aprendendo a usar uma máscara. Na superfície, aos olhos dos outros, mantinha uma postura calma e a dignidade de um membro da realeza.
Mas dentro de si, um plano começava a tomar forma. Um plano que exigiria paciência, tempo exato e o momento perfeito para agir. Absalão não tinha pressa, porque entendia que a vingança aplicada com frieza era muito mais eficaz do que uma reação impulsiva, tomada no calor da raiva. Ele não daria a Amnon nenhum aviso prévio, nenhuma chance de se preparar ou se defender. E quando o momento certo finalmente chegasse, a ação seria rápida e definitiva. Quando a notícia do que havia acontecido com Tamar chegou ao rei Davi, sua resposta deveria ter sido imediata e severa. O segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 21, afirma apenas que, ao saber de tudo, o rei Davi ficou extremamente furioso. O termo hebraico original, usado nesse versículo, indica uma raiva ardente, um sentimento intenso e inflamado. Davi ficou tomado de ira pelo que seu filho mais velho havia feito. Mas é exatamente aí que o texto termina. Davi sentiu raiva e, depois disso, não fez absolutamente nada. Nenhuma punição foi decretada. Nenhuma justiça foi aplicada, nenhuma consequência atingiu Amnon pela violação de sua própria irmã. O homem que estava destinado a herdar o trono de Israel cometeu um ato horrendo. E o rei, que tinha o dever de cumprir as leis entregues por Deus, permaneceu em silêncio e não tomou atitude alguma. Por quê? Porque um rei cuja função era fazer valer a lei de Deus escolheria o silêncio. Pense sobre isso por um momento. O que você teria feito? Sua filha violada, seu primogênito, o agressor, a lei exige a morte, mas esse é o seu herdeiro, a sua herança. As escrituras sagradas não revelam exatamente o que Davi pensava, mas podemos entender algumas coisas com base no que já sabemos sobre sua história. O próprio Davi havia tomado para si a esposa de outro homem ao se deitar com Batseba e ainda planejou a morte do marido dela, Urias. O profeta Natã havia ficado diante dele e o acusou diretamente. E Deus concedeu perdão a Davi. No entanto, o profeta também declarou que a violência seria uma presença permanente na casa de Davi, como consequência direta de seus pecados. É possível que Davi acreditasse não ter autoridade moral para julgar seu filho, depois de ter cometido faltas ainda mais graves. Talvez o peso de sua própria culpa o tenha deixado paralisado. Ou talvez a explicação fosse ainda mais simples do que isso. Amnon era o primeiro filho que Davi teve. Seu herdeiro designado, o filho que estava destinado a assumir o trono depois dele. Aplicar a pena severa que a lei exigia, condená-lo à morte pelo crime cometido, significaria sacrificar aquele que deveria continuar sua linhagem. Davi amava profundamente seus filhos, mesmo quando suas ações eram perversas. Esse amor criava fraqueza justamente nos momentos que exigiam firmeza. Mas ao não agir, Davi enviou uma mensagem poderosa. Uma mensagem que se espalhou por todos os cantos da casa real. Ele mostrou que se alguém fosse especialmente querido pelo rei, se tivesse um status elevado, se o afeto de Davi fosse grande o suficiente, essa pessoa poderia escapar de qualquer consequência. Mesmo a pior das transgressões poderia passar impune. Isso comunicava a Tamar que o que ela havia sofrido importava menos do que preservar a posição de Amnon. Comunicava a todos os outros filhos que a justiça de seu pai não era imparcial, que certos indivíduos recebiam tratamento especial. E comunicava a Absalão que se ele desejasse qualquer tipo de justiça pelo que fizeram com sua irmã, ele mesmo teria que garanti-la. O silêncio de Davi não foi apenas uma falha em responder. Foi uma escolha consciente que desencadeou tudo o que veio depois. A cada dia que passava, sem que Amnon enfrentasse qualquer consequência, o respeito do reino pela liderança de Davi enfraquecia ainda mais. E a cada dia, o desprezo de Absalão pelo pai crescia.
O mesmo rei que havia derrotado o gigante Golias, que esmagou os exércitos filisteus, que construiu e consolidou o trono de Israel. Esse mesmo rei agora se mostrava incapaz de disciplinar o próprio filho. Aos olhos de Absalão, seu pai deixara de ser o rei lendário das histórias contadas ao redor das fogueiras. Tornara-se um homem velho e fraco, guiado pelas emoções que favorecia alguns filhos em detrimento de outros, e que não conseguia aplicar as leis sagradas que tinha o dever de proteger. Esse novo entendimento transformou algo essencial na forma como Absalão passou a enxergar tanto seu pai quanto o trono que ele ocupava. Mesmo assim, Absalão não se apressou para agir. O segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 23, começa com estas palavras específicas. Depois de 2 anos completos, Absalão mandou tosquiar as ovelhas em Baal-Hazor, perto de Efraim. 2 anos completos. Deixe isso assentar. 730 dias de silêncio, de observação, de espera, de ver Aminon rir, comer e dormir em paz, enquanto Tamar se definhava na casa de Absalão. A maioria dos homens teria explodido em poucos dias. Absalão esperou 730 deles. Durante 24 meses, Absalão continuou sua prática de não dizer uma única palavra a Aminon. Durante 2 anos inteiros, manteve os olhos abertos, aguardou o momento certo e refinou o seu plano. Esse nível de paciência era realmente extraordinário. A maioria dos homens teria reagido enquanto a raiva ainda queimava, desferindo um ataque em questão de dias ou semanas após um crime como aquele. Mas Absalão era diferente. Ele compreendia que deixar o tempo passar, na verdade, jogava a seu favor. Quanto mais tempo se passava, mais Aminon abaixava a guarda, mas as pessoas ao redor começavam a acreditar que Absalão havia superado tudo, que talvez tivesse deixado o passado para trás e estivesse seguindo com a vida. 2 anos representavam tempo suficiente para que todos deixassem de estar em alerta, baixassem a vigilância, convencendo-se de que qualquer ameaça já havia desaparecido. E quando Absalão finalmente decidiu agir, sua escolha de momento foi absolutamente perfeita. A época da tosquia das ovelhas era, no antigo Israel, um tempo de festa, semelhante às celebrações da colheita. Era o momento em que o trabalho duro havia terminado, e as comunidades se reuniam para comer, beber vinho e celebrar os frutos do esforço. Absalão convidou todos os filhos do rei, um por um, pedindo que se juntassem a ele em Baal-Hazor, para essa ocasião festiva. Na superfície, parecia um gesto de reconciliação, uma demonstração de união familiar, um sinal de que Absalão queria reunir os irmãos reais para um tempo de comunhão e fraternidade. Mas havia um pedido adicional no coração de Absalão. O versículo 24 registra o momento em que ele se aproximou do rei e disse: "Olha, teu servo mandou tosquiar as ovelhas. Peço que o rei e todos os seus servos venham com teu servo até essa celebração." Ele fez o convite diretamente a Davi. Esse gesto demonstrava grande astúcia por 2 razões. Para começar, isso fazia com que todo o convite parecesse completamente inofensivo. Se ele estava pedindo que o próprio rei comparecesse, certamente não poderia haver nenhuma intenção maliciosa por trás. Além disso, Absalão quase certamente antecipava que seu pai recusaria o convite. E, de fato, Davi recusou. O versículo 25 registra sua resposta, na qual o rei disse a Absalão: "Não, meu filho, não seria prudente que todos fôssemos, pois isso colocaria um peso muito grande sobre ti." Davi reconhecia que levar todo o séquito real exigiria enormes despesas que recairiam sobre Absalão. Ele insistiu para que o filho aceitasse essa decisão, mas Absalão continuou pressionando. Então veio o pedido que Absalão realmente queria fazer desde o início, registrado no versículo 26. "Se o senhor não quiser ir,
Então, por favor, permita que meu irmão Amnon vá conosco. Esse era o verdadeiro objetivo por trás de tudo o que Absalão vinha preparando. Fazer com que Amnon, especificamente, estivesse presente. A resposta de Davi revela muito sobre sua intuição. O rei o questionou diretamente, perguntando por que, em particular, Amnon deveria ir. Até Davi percebia que havia algo estranho naquele pedido. Mas Absalão continuou insistindo e aplicando pressão. E por fim, o versículo 27 nos diz que Davi cedeu, enviando Amnon com ele, juntamente com todos os outros filhos do rei. Finalmente, Absalão tinha exatamente o que precisava. Amnon estaria longe da cidade de Jerusalém, fora do alcance dos soldados que protegiam o palácio, distante da presença protetora de seu pai. Ele estaria presente na celebração organizada por Absalão, completamente cercado por servos leais a Absalão, bebendo do vinho que Absalão ofereceria. E Absalão já havia dado instruções específicas aos seus servos, registradas no versículo 28. Absalão ordenou a seus servos: observem com atenção o momento em que Amnon estiver alegre por causa do vinho. Quando eu lhes der o sinal, matem Amnon ali mesmo. Não tenham medo. Acaso não fui eu quem deu essa ordem? Sejam corajosos e mostrem sua bravura. Todos os detalhes do plano estavam agora prontos. Absalão pretendia esperar até que Amnon tivesse bebido o suficiente para ficar embriagado. Sua capacidade de reagir rapidamente estaria reduzida e seu raciocínio estaria comprometido. Então, no instante em que Absalão desse o sinal, seus servos executariam o ataque. Absalão os tranquilizou, garantindo que nenhuma culpa recairia sobre eles. Ele assumia total responsabilidade por meio da ordem direta. Ele estava dando essa instrução como príncipe e senhor deles. E os incentivava a demonstrar bravura e força, usando palavras semelhantes às de comandos militares, tratando aquela execução planejada como se fosse uma batalha que precisava ser vencida. Tudo estava pronto, a armadilha havia sido montada, e Amnon caminhava diretamente para dentro dela. A celebração em Baal Hazor começou como qualquer outra festa. O vinho foi servido em abundância, sem limites, a comida era farta e todos os filhos do rei relaxaram e se entregaram às festividades ao redor. Amnon, o homem destinado a herdar o trono, não tinha motivo algum para suspeitar de perigo. 2 anos completos haviam se passado desde o ataque contra Tamar. Se Absalão tivesse intenções de vingança, certamente teria agido muito antes. Amnon bebeu livremente e em excesso, completamente de guarda baixa. Então, exatamente como Absalão havia planejado, no momento em que o vinho deixou o coração de Amnon alegre e despreocupado, chegou a hora de agir. O segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 29, descreve o que aconteceu em seguida. Os servos de Absalão fizeram com Amnon exatamente o que Absalão lhes havia ordenado. Ao sinal de Absalão, seus servos mataram Amnon. Naquele instante, o primogênito do rei Davi, o homem destinado a herdar o trono de Israel, foi assassinado durante uma festa por homens que serviam ao próprio irmão. O versículo continua descrevendo o que aconteceu logo depois. Todos os filhos do rei se levantaram de imediato. Cada um montou em sua mula e fugiu o mais rápido possível. O pânico tomou conta dos príncipes. Se Absalão havia matado Amnon, seriam eles os próximos? Seria esse o início de um massacre completo da família real? Nenhum deles ficou para descobrir. Cada irmão montou em sua mula, o meio de transporte comum da realeza naquela época, e saiu correndo em direções diferentes, todos voltando apressadamente para Jerusalém em busca de segurança. Enquanto isso acontecia, um mensageiro chegou diante de Davi trazendo uma notícia devastadora. Mas a informação que ele trouxe estava errada. O versículo 30 explica que, enquanto os príncipes ainda estavam a caminho de volta,
Chegou a Davi a notícia de que Absalão havia matado todos os filhos do rei e que nenhum deles havia sobrevivido. Alguém havia presenciado a cena caótica, visto os príncipes se dispersando e fugindo em todas as direções e tirado a pior conclusão possível. Essa pessoa correu para avisar o rei de que todos os seus filhos haviam sido mortos. O versículo seguinte descreve a reação de Davi ao ouvir essa notícia devastadora. O rei se levantou de onde estava sentado, rasgou suas vestes e caiu com o rosto em terra. E todos os servos que estavam ao seu redor também rasgaram suas roupas. Davi literalmente se lançou ao chão em profunda dor. Ele rasgou suas vestes reais, o sinal máximo de luto e sofrimento. Os que o serviam seguiram seu exemplo, unindo-se ao rei em sua angústia avassaladora. Por um breve momento, Davi acreditou que havia perdido todos os seus filhos em um único dia. Mas então Jonadab se apresentou para falar. O mesmo Jonadab que havia ajudado Amnon a elaborar o plano para violentar Tamar. O versículo 32 contém as palavras que ele disse, pedindo ao rei que não acreditasse que todos os jovens, todos os filhos do rei, haviam sido mortos, explicando que apenas Amnon tinha realmente morrido. Ele continuou dizendo que esse desfecho já havia sido decidido por Absalão desde o dia em que Amnon violentou sua irmã Tamar. Jonadab deixou claro que o tempo todo soubera que Absalão planejava vingança. Ele tentou tranquilizar Davi, assegurando-lhe que apenas Amnon havia morrido. O versículo 34 confirma isso, dizendo que Absalão havia fugido e que o jovem responsável por vigiar de um ponto alto levantou os olhos e viu ao longe um grande grupo de pessoas se aproximando pela estrada junto à encosta do monte. O sentinela pôde ver os outros príncipes retornando para Jerusalém, todos vivos e ilesos. E o versículo 37 revela o que aconteceu com Absalão, explicando que ele fugiu para a casa de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi continuou lamentando por seu filho, dia após dia. Absalão havia fugido para o reino governado por seu avô, a terra onde o pai de sua mãe tinha poder, sabendo que ali encontraria abrigo e proteção. Permanecer em Israel era impossível depois de tirar a vida do primogênito do rei. Mas repare nessas palavras finais que descrevem como Davi chorava por seu filho. Por qual filho ele chorava? A passagem deixa essa questão propositalmente em aberto. O lamento de Davi era por Amnon, que havia morrido, ou por Absalão, que agora era um fugitivo correndo da justiça. Talvez fosse pelos dois. Davi perdeu 2 filhos naquele dia, um levado pela morte, o outro lançado ao exílio. O segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 38, descreve o que aconteceu a seguir, dizendo que Absalão fugiu para Gesur, onde permaneceu por 3 anos. Durante 3 anos completos, Absalão viveu longe de Jerusalém, afastado da terra de Israel, morando no reino governado por seu avô. Ele havia conseguido vingança pelo que fizeram com sua irmã, mas o preço foi o banimento de tudo o que lhe era familiar. De sua casa, de seu pai, de qualquer futuro que poderia ter reclamado. Durante esses 3 anos, algo significativo começou a acontecer dentro do coração e da mente de Davi. O versículo 39 revela essa transformação interior, explicando que o espírito do rei ansiava por ir ao encontro de Absalão, pois o luto por Amnon havia se suavizado com o passar do tempo. Conforme os meses e anos iam passando e a dor aguda da perda de Amnon começava a cicatrizar, os pensamentos de Davi voltavam-se cada vez mais para o filho que ainda estava vivo. Davi começou a sentir uma saudade profunda de Absalão, desejando desesperadamente poder vê-lo mais uma vez, querendo, acima de tudo, restaurar o relacionamento entre pai e filho. No entanto, Davi não tomou nenhuma atitude com base nesses sentimentos que brotavam dentro dele.
Não fez nenhum esforço para providenciar o retorno de Absalão. Não enviou mensageiros a Jesur, não concedeu perdão oficial pela morte de Amnon, não mandou convite algum pedindo ao filho que voltasse para casa. Davi sofria por Absalão com todo o seu ser, mas permaneceu paralisado e incapaz de agir. Talvez por seus próprios conflitos internos, talvez pela luta em conciliar o que a justiça exigia. Amnon havia violentado Tamar e não sofreu punição alguma. Absalão havia tirado a vida de Amnon como forma de retribuição. Como o rei poderia simplesmente ignorar e perdoar tal ato? Mas, por outro lado, como um pai poderia continuar rejeitando o próprio filho, quando cada fibra de seu coração clamava por ele? E assim, Davi permaneceu imóvel, sem tomar atitude alguma. E Absalão continuou vivendo em Jesur, plenamente consciente de que o pai ansiava por sua presença, mas absolutamente certo de que nenhum chamado viria. E sinceramente, como culpá-lo por aquilo em que estava se tornando? Sua irmã havia sido destruída. Seu pai ficou inerte por 2 anos. Absalão entregou a justiça que Davi se recusou a oferecer. E agora? Agora ele é quem estava sendo punido. Todos os dias no exílio, a mesma pergunta queimava em sua mente. Por que Davi chora pelo estuprador e abandona o vingador? Só podemos tentar imaginar o efeito que esses 3 anos de separação tiveram na forma como Absalão pensava. Ele teve tempo de sobra para refletir sobre o fracasso constante de seu pai em agir quando necessário. Davi não havia punido Amnon durante 2 anos. Agora, Davi não trazia Absalão de volta a 3. O rei parecia completamente incapaz de tomar decisões difíceis quando se tratava de seus filhos. É provável que Absalão tenha passado boa parte de seu tempo no exílio, meditando sobre cada fraqueza que via no pai. Os pecados que Davi havia cometido no passado, envolvendo Batseba e a morte de Urias, eram de conhecimento público. Sua incapacidade de disciplinar corretamente os filhos tornava-se cada vez mais evidente. Sua tendência de ser governado pelas emoções o deixava vulnerável à manipulação dos outros. Esses 3 anos em Jesur representaram muito mais do que simples exílio para Absalão. Marcaram um período de profunda transformação pessoal. O príncipe que havia deixado Jerusalém em busca de justiça para sua irmã violentada estava se tornando uma pessoa completamente diferente. Alguém de coração endurecido, alguém cujas ambições agora iam muito além da simples vingança. Joabe, sobrinho de Davi e seu comandante militar, compreendeu que aquela situação não poderia continuar indefinidamente. O segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 1, diz que Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o coração do rei estava cheio de saudade por Absalão. Joabe observou o anseio que Davi sentia e decidiu manipulá-lo para que finalmente tomasse uma atitude. O plano que Joabe elaborou era bastante complexo e elaborado. Ele procurou uma mulher sábia da cidade de Tecoa e a instruiu cuidadosamente para que se apresentasse como alguém de luto. Ele lhe deu uma história para contar ao rei, uma parábola, na verdade, com o objetivo de transmitir uma lição. A mulher se apresentou diante de Davi e contou que era viúva e tinha dado à luz 2 filhos. Disse que seus filhos haviam brigado no campo, onde não havia ninguém para separá-los, e que durante essa luta, um deles matou o outro. Agora, toda a sua família exigia que ela entregasse o filho sobrevivente para que fosse morto em punição pelo assassinato do irmão. Se ela concordasse, ficaria sem filhos, sem ninguém para dar continuidade à linhagem da família nas gerações futuras. A resposta de Davi, registrada no versículo 11, veio sem hesitação. Ele jurou pelo Senhor vivo que nenhum só fio de cabelo do filho dela cairia ao chão. Fez uma promessa solene de que garantiria a proteção do jovem.
Então, a mulher revelou a armadilha que havia preparado com tanto cuidado, dizendo as palavras registradas no versículo 13. Ela perguntou por que o rei havia planejado algo semelhante contra o povo de Deus, pois ao emitir aquele julgamento, Davi, na verdade, estava se condenando, já que se recusava a trazer de volta o próprio filho que ele havia banido. Ela estava destacando a contradição gritante na postura de Davi. Ele estava disposto a mostrar misericórdia ao filho de uma estranha que havia cometido o homicídio, mas não demonstrava essa mesma misericórdia ao seu próprio filho. Davi percebeu que havia sido habilmente manipulado, e ao exigir saber quem havia instruído aquela mulher, ela confessou, no versículo 19, que havia sido Joabe, o servo do rei. Foi Joabe quem colocou cada uma daquelas palavras cuidadosamente escolhidas na boca da mulher. Davi então mandou chamar Joabe e, por fim, deu a ordem que todos esperavam ouvir. Davi declarou que havia concedido aquele pedido. Ordenou a Joabe que fosse buscar o jovem Absalão. Depois de 3 longos anos, Davi finalmente permitia que seu filho voltasse à pátria. Mas esse perdão vinha com uma condição pesada. O versículo 24 traz as instruções completas dadas por Davi, em que o rei declarou que Absalão deveria viver em sua própria casa, separado. Ele estava proibido de entrar na presença do rei, e assim Absalão passou a viver à parte, em sua própria residência, sem jamais ver o rosto do rei. Absalão recebeu permissão para voltar à cidade de Jerusalém, mas lhe foi proibido ver o rosto do pai. Ele havia retornado para casa, mas não estava verdadeiramente em casa. Tinha sido trazido de volta, mas não havia sido de fato restaurado. Podia morar na cidade onde nasceu, andar por suas ruas, encontrar seus habitantes, mas entrar no palácio lhe era proibido. Falar com o pai era algo que não lhe era permitido. A reconciliação verdadeira continuava fora de alcance. Essa restauração incompleta talvez fosse mais dolorosa do que o próprio exílio, porque todos os dias Absalão era forçado a conviver com o lembrete constante de que Davi ainda o rejeitava. O segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 28, revela quanto tempo essa situação angustiante durou. Absalão morou em Jerusalém por 2 anos inteiros, sem jamais ser autorizado a entrar na presença do rei. 2 anos adicionais somaram-se ao seu sofrimento. Primeiro vieram 2 anos vendo Amnon livre, sem qualquer consequência. Depois, 3 anos vivendo no exílio, longe de casa. Agora mais 2 anos morando em Jerusalém, proibido de ver o próprio pai. 7 anos no total, marcados por diferentes formas de rejeição e separação de sua família. Esses 7 anos transformaram completamente quem Absalão era como pessoa. O príncipe que antes desejava apenas justiça pela irmã violentada. Havia agora assimilado lições difíceis sobre o funcionamento do poder, sobre a natureza da fraqueza, sobre os verdadeiros mecanismos que sustentavam um reino. Ele descobriu que Davi era suscetível à manipulação, que sua natureza emocional criava vulnerabilidades que podiam ser exploradas, que o sistema de justiça em Israel não era imparcial, mas favorecia quem tivesse o afeto do rei naquele momento. E talvez a realização mais significativa de todas foi que Absalão começou a se enxergar não mais apenas como o filho rejeitado de Davi, em busca de aceitação, mas como alguém que talvez governasse o reino com mais eficácia do que seu pai jamais governou. Depois de viver 2 anos em Jerusalém, sem ser autorizado a ver o rosto do pai, Absalão chegou ao limite de sua paciência. Precisava pôr fim a esse banimento parcial, essa punição incompleta que o deixava suspenso entre ser acolhido e ser rejeitado. Absalão, então, decidiu criar uma situação que forçasse um encontro com Davi.
Mas para isso, precisava da ajuda de alguém influente. A única pessoa capaz de organizar esse encontro era Joabe, o mesmo comandante que havia arquitetado seu retorno de Gessur. O segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 29, descreve a ação que Absalão tomou. Ele enviou uma mensagem pedindo que Joabe viesse até ele para que pudesse ser enviado ao rei. Mas Joabe recusou-se a vir e não respondeu. Absalão enviou um segundo pedido, e ainda assim Joabe não veio ao seu encontro. Talvez Joabe estivesse ocupado com assuntos militares. Talvez acreditasse que já havia feito o suficiente ao garantir o retorno de Absalão à cidade. Ou talvez sentisse que se envolver ainda mais nessa situação o colocaria em risco. Independentemente do motivo de seu silêncio, Joabe simplesmente não respondeu quando Absalão o chamou. Então, Absalão escolheu um método dramático para chamar a atenção de Joabe e forçá-lo a reagir. O versículo 30 registra a ordem que deu a seus servos. Disse a eles que observassem que o campo pertencente a Joabe ficava exatamente ao lado de sua propriedade e que ali havia cevada crescendo. Ordenou que saíssem e incendiassem todo o campo. Seguindo as instruções, os servos de Absalão colocaram fogo no campo e o viram arder. Absalão havia mandado destruir a plantação de cevada que Joabe possuía. Um campo que ficava colado ao terreno de Absalão. Isso não foi um gesto pequeno ou insignificante. A cevada tinha grande valor como colheita e destruir intencionalmente a plantação de outra pessoa era uma ofensa grave. Mas Absalão estava certo de que esse gesto alcançaria seu objetivo. E ele estava certo. O versículo 31 nos diz que Joabe imediatamente se levantou, foi até a casa onde Absalão morava e o confrontou com uma pergunta direta, exigindo saber por que seus servos haviam queimado seu campo. Joabe correu para lá na hora, insistindo numa explicação para a destruição de sua propriedade. Agora, Absalão finalmente tinha a atenção completa e indivisível do comandante e falou com total franqueza sobre a frustração que vinha acumulando dentro de si. O versículo 32 nos dá as palavras exatas que Absalão respondeu. Absalão explicou a Joabe que havia enviado mensagens pedindo sua presença, para que pudesse ser enviado ao rei com uma pergunta: por que ele havia sequer saído de Gessur? Disse que teria sido melhor permanecer lá do que voltar, e então exigiu ser admitido à presença do rei. E se ainda houvesse culpa sobre ele, então que o rei ordenasse sua execução. As palavras de Absalão iam direto ao centro do problema. Que propósito havia em trazê-lo de volta de Gessur? Se ainda lhe era proibido ver o próprio pai, esse estado de restauração parcial era, na verdade, mais doloroso do que o exílio. Pelo menos em Gessur, Absalão podia manter sua dignidade e o respeito por si mesmo. Lá na cidade de Jerusalém, Absalão vivia como príncipe sob uma nuvem de vergonha, residindo em sua própria casa, mas proibido de entrar no palácio, como se fosse um criminoso comum. Absalão instruiu Joabe a levar uma mensagem ao rei, dizendo a Davi que ele deveria conceder restauração total e completa, ou então mandar executar Absalão. Essa condição de estar suspenso entre dois estados tornara-se insuportável. Se Davi realmente considerava Absalão culpado e digno de punição, então que aplicasse a justiça de forma adequada. Mas se de fato havia perdoado o filho em seu coração, então que justificativa restava para a separação contínua entre eles? Joabe foi até Davi e transmitiu a mensagem que Absalão lhe havia confiado. O rei, que passara anos ansiando desesperadamente pelo filho, finalmente consentiu em encontrá-lo. O segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 33, descreve o momento em que pai e filho finalmente se reencontraram. Joabe se apresentou ao rei e contou-lhe tudo.
Então Davi mandou chamar Absalão. Absalão se apresentou diante do rei e inclinou-se até que o rosto tocasse o chão, na presença do pai. E o rei beijou Absalão, após 5 anos de separação. 3 passados em Jesur e 2 em Jerusalém. Pai e filho finalmente se olharam face a face. Absalão se aproximou de Davi e prostrou-se com o rosto colado ao chão. Posição costumeira de completa submissão diante da realeza. Esse era o gesto esperado para apresentar-se diante de um rei, demonstrando respeito e reconhecendo sua autoridade. Absalão não se aproximava como alguém em posição de igualdade, mas como súdito do reino, como um filho que buscava a bênção do pai. E Davi o beijou. Dentro dos costumes do antigo Oriente Médio, esse beijo carregava um significado profundo e importante. Era sinal de aceitação, de intenções pacíficas, de um relacionamento restaurado. Quando um pai beijava o filho após uma longa separação, o significado era claro, significava perdão. Significava que tudo o que havia acontecido no passado podia ser deixado para trás. Significava que poderiam seguir adiante como uma família unida. Esse beijo deveria ter sido suficiente para reparar todos os danos causados. Mas algo havia se quebrado entre eles que nenhum beijo tinha poder para consertar. 5 anos representavam um período imenso, tempo demais. Durante esses anos, coisas demais haviam acontecido. Tamar continuava a viver como uma mulher sem esperança, ainda morando na casa de Absalão, ainda carregando as feridas do que Amnon lhe fizera e da total omissão de Davi em aplicar qualquer punição contra quem a havia ferido. Absalão havia tirado a vida do próprio irmão e depois vivido como exilado em terra estrangeira, apenas para retornar a uma cidade onde estava fisicamente presente, mas completamente isolado de todos. O beijo foi um símbolo de reconciliação. Mas símbolos, por si só, não podem apagar anos marcados por sofrimento e rejeição. Ao longo daqueles 5 anos de separação, Absalão adquiriu conhecimentos e percepções que o transformaram de forma permanente, até o mais profundo de seu ser. Ele passou a compreender que o amor oferecido por Davi vinha com condições, que o rei demonstrava preferência por certos filhos em detrimento de outros, que a justiça em Israel era determinada pela identidade de quem cometia o ato, e não pelas ações em si. Descobriu que seu pai era vulnerável à influência e ao controle, primeiro por Jonadab, que havia ajudado Amnon em seu plano perverso, depois por Joabe, que havia arquitetado o retorno de Absalão ao país, e por fim, pelo próprio Absalão, que forçou esse reencontro cara a cara ao incendiar a plantação de cevada de Joabe. O reencontro entre pai e filho seguiu todas as formalidades esperadas, mas não continha substância alguma. Davi beijou Absalão, mas a confiança entre eles não foi restaurada. O afeto que antes compartilhavam não foi reacendido. O vínculo entre os dois permaneceu rachado e não reparado. Absalão se levantou daquele beijo, ainda possuindo sua impressionante beleza física, ainda irradiando aquele carisma magnético, ainda demonstrando sua inteligência aguçada, mas transformado, em sua essência, num homem completamente diferente. Ele havia se aproximado do pai em busca de aceitação e aprovação. O que encontrou, no entanto, foi a confirmação de que Davi carecia de firmeza, de que o trono de Israel era ocupado por um homem, que deixava seus sentimentos ditarem cada escolha que fazia. Após essa reconciliação formal com Davi, Absalão passou a ter liberdade para circular por toda Jerusalém, sem qualquer limitação. Pôde voltar a entrar pelas portas do palácio, participar dos eventos oficiais da realeza e ser novamente visto pelo povo como um príncipe legítimo da nação de Israel. Mas Absalão não tinha nenhuma intenção de retomar sua antiga forma de vida.
Em vez disso, passou a se apresentar ao público de maneira inteiramente nova. O segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1, revela os passos que Absalão tomou em seguida. Depois desses acontecimentos, Absalão providenciou para si um carro de guerra, cavalos e contratou 50 homens, cujo único trabalho era correr à sua frente por onde quer que ele passasse. Isso representava uma ruptura marcante com os costumes até então estabelecidos em Israel. O próprio Davi, mesmo sendo rei, mantinha um estilo de vida relativamente modesto, quando comparado aos governantes dos reinos vizinhos. Ele não desfilava pelas ruas, exibindo suas riquezas ou sua autoridade. Mas Absalão fez uma escolha completamente diferente. Comprou para si um carro, veículo associado à realeza e ao poder militar. Carros exigiam grande riqueza para serem adquiridos, carregavam prestígio e causavam um impacto visual poderoso em quem os via. Ele também adquiriu cavalos para puxar esse carro, outro símbolo de prosperidade e posição elevada. Mas o detalhe mais impressionante de todos foi sua decisão de empregar 50 homens, cuja única responsabilidade era correr à frente do carro, sempre que ele passava pelas ruas da cidade. Imagine em sua mente como essa cena devia parecer. Absalão, com seus traços físicos impecáveis e seu cabelo longo e espetacular esvoaçando ao vento, percorria as ruas de Jerusalém montado em um carro digno da realeza. 50 homens fortes corriam à sua frente, anunciando sua chegada a todos ao redor, garantindo que o caminho estivesse livre, fazendo com que qualquer pessoa parasse o que estivesse fazendo e se virasse para olhar. Aquilo era uma apresentação, um espetáculo cuidadosamente planejado para impressionar os cidadãos comuns e plantar uma ideia específica em suas mentes. Esse homem tem a aparência de alguém que deveria ser rei. Esse homem se comporta como um rei. Nenhum outro príncipe em todo o território de Israel se deslocava daquela maneira. Absalão estava intencionalmente se destacando dos demais, elevando-se acima de seus irmãos em posição, apresentando-se como alguém muito maior do que apenas mais um dos muitos filhos de Davi. Toda vez que aparecia em público, transmitia uma mensagem poderosa. O carro anunciava a todos que ele possuía poder. Os cavalos indicavam a todos que ele era dono de grande riqueza. Os 50 homens correndo à sua frente proclamavam que sua importância era tamanha que homens estavam dispostos a servi-lo. Mas aquela exibição elaborada não era apenas um exercício de vaidade ou ostentação. Era o início de uma campanha por poder político, embora ninguém, na época, percebesse isso pelo que realmente era. Absalão estava construindo uma imagem pública de si mesmo, moldando a impressão que as pessoas formavam, levando os cidadãos a conectá-lo mentalmente à autoridade e ao poder que pertenciam aos reis. Seu desejo era que os moradores de Jerusalém e os viajantes vindos de todas as tribos de Israel o observassem e imediatamente pensassem em realeza. Mas a campanha de Absalão não se baseava apenas em aparências e espetáculos. Ele possuía uma estratégia muito mais direta e pessoal para conquistar a lealdade do povo comum. O segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 2, descreve a rotina que ele seguia todos os dias. Absalão adquiriu o hábito de se levantar bem cedo e se posicionar ao lado da estrada que levava ao portão da cidade. Sempre que alguém chegava com uma causa para apresentar ao rei, Absalão chamava aquela pessoa e perguntava de qual cidade ela vinha. E quando a pessoa respondia que era cidadã desta ou daquela tribo de Israel, Absalão continuava a conversa. Absalão fazia questão de estar ali, no portão da cidade, todas as manhãs, sem faltar um único dia. Na cultura do antigo Israel, o portão representava muito mais do que apenas a entrada da cidade. Ele funcionava como o centro de toda a atividade pública e interação social. Esse local servia como o ponto onde se realizavam transações comerciais,
onde disputas legais eram ouvidas, onde as pessoas se reuniam para conversar e compartilhar as últimas notícias. Era o destino de qualquer um que precisasse apresentar um caso diante do rei e receber seu julgamento. E Absalão fazia questão de chegar lá antes de todo mundo, interceptando as pessoas antes que tivessem a chance de alcançar Davi. A maneira como ele se aproximava das pessoas era calorosa, gentil e amigável. Sempre que alguém se aproximava trazendo uma queixa legal que desejava resolver, Absalão falava com a pessoa, perguntava de qual cidade ela vinha, iniciava uma conversa amigável. Ele não mantinha a frieza nem o distanciamento formal que a maioria dos membros da realeza costumava ter. Ele interagia com aquelas pessoas comuns, como se realmente se importasse com elas, como se os problemas que enfrentavam fossem de fato importantes para ele. Memorizava seus nomes, as cidades onde viviam, as tribos às quais pertenciam. Fazia com que cada pessoa se sentisse vista e valorizada. Em seguida, vinha a parte essencial da estratégia que ele havia elaborado, registrada no versículo 3. Absalão dizia à pessoa que claramente sua causa era justa e que ela estava com a razão. Mas, infelizmente, o rei não havia nomeado ninguém com autoridade para julgá-la adequadamente. Essa abordagem revelava uma manipulação em alto nível. Absalão ouvia qualquer disputa legal que lhe apresentassem e imediatamente confirmava que a pessoa estava certa. Garantia que ela tinha total razão no que dizia. Dizia que seu caso era forte e legítimo. Prometia que ela tinha todo o direito de esperar por justiça. Mas logo depois disso, Absalão começava a semear dúvidas sobre a maneira como Davi governava. Sugeriria que o rei não havia organizado corretamente o sistema de justiça. Insinuava que Davi negligenciara o dever de nomear juízes suficientes nas várias regiões do reino, forçando o povo comum a viajar longas distâncias até Jerusalém só para resolver suas disputas. Ele nunca atacava Davi diretamente, mas enfraquecia de forma silenciosa e constante a confiança que as pessoas tinham no modo como o rei administrava o governo. E então vinha o toque final, também descrito no versículo 3. Após sua crítica, Absalão expressava o desejo de que alguém o colocasse numa posição para julgar os assuntos do povo em todo o país, porque assim, qualquer pessoa com uma disputa ou reclamação poderia vir diretamente a ele, e ele garantiria que a justiça fosse feita. Depois de plantar dúvidas na mente das pessoas sobre o sistema estabelecido por Davi, Absalão se apresentava como a solução para todos os problemas. Se ao menos ele tivesse autoridade, se tivesse o poder de agir, ninguém mais seria privado de justiça. A abordagem de Absalão ia além de simples palavras e promessas. Ele compreendia a verdade de que as pessoas reagem não apenas ao que você diz, mas também aos sentimentos que você desperta nelas. O segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 5, descreve outro componente essencial de sua conduta. Sempre que alguém se aproximava com a intenção de demonstrar respeito por ele, Absalão estendia a mão, segurava aquela pessoa e lhe dava um beijo. Quando alguém se aproximava de Absalão ali junto ao portão, a reação natural seria inclinar-se ou mostrar respeito de alguma forma visível, já que ele ocupava o posto de príncipe. Esse era o comportamento esperado e adequado segundo os costumes, mas Absalão não permitia que isso acontecesse. Em vez de aceitar aquela reverência, ele estendia a mão, erguia a pessoa de sua inclinação ou a puxava para perto de si e lhe dava um beijo de saudação. Esse gesto físico de se aproximar rompia as barreiras habituais entre os membros da realeza e os cidadãos comuns. Transmitia a mensagem de que ele não se considerava superior a eles, sugerindo que era como eles, dando a entender que estavam em pé de igualdade. Era uma humildade que não era genuína,
mas produzia resultados surpreendentemente poderosos. As pessoas não estavam acostumadas a serem tratadas daquela forma por alguém de sangue real. O que esperavam era distanciamento, formalidade, respeito às normas sociais e à hierarquia. Mas ali estava um príncipe, o homem mais bonito de toda a nação de Israel, que andava num carro com 50 homens correndo à sua frente. E mesmo assim, era esse mesmo príncipe que estendia os braços para abraçá-los como se fossem amigos íntimos. Isso criava um laço emocional profundo. As pessoas saíam dali se sentindo especiais, saíam sentindo que tinham valor, saíam sentindo que Absalão realmente se importava com elas como indivíduos únicos. E Absalão mantinha esse comportamento com total constância ao longo do tempo. O versículo 5 nos diz que toda vez que alguém se aproximava dele, ele respondia exatamente dessa forma. Não só de vez em quando, não apenas com pessoas importantes, mas com absolutamente todos que se aproximavam. Fossem ricos ou pobres, viessem de tribos influentes ou de vilarejos pequenos e desconhecidos, cada pessoa que chegava diante de Absalão era tratada por ele da mesma maneira. Ele fazia com que todos se sentissem importantes, que sentissem que sua voz tinha sido ouvida, que eram realmente valorizados. O resultado dessa longa campanha está registrado no versículo 6, que explica que Absalão agia assim com todo o povo de Israel que vinha apresentar suas causas ao rei. E com esse comportamento, Absalão roubou o coração dos homens de Israel. Preste muita atenção a essa palavra específica que descreve o que ele fez. Ele roubou os corações. Os corações do povo não foram oferecidos livremente como presentes. Eles foram tomados por meio de engano e artimanha. Absalão estava realizando uma grande farsa, manipulando as emoções de todos com quem tinha contato, construindo lealdade em torno de si por meio de uma apresentação falsa de quem ele realmente era. Mas as pessoas que o encontravam não tinham nenhuma consciência dessa verdade. Aceitavam a atuação de Absalão como se fosse totalmente autêntica. Estavam convencidas de que suas palavras e ações eram sinceras e verdadeiras. Comparavam o que viam nele com Davi, o rei envelhecido que permanecia dentro dos muros de seu palácio, enquanto aquele príncipe jovem e cheio de energia se colocava no portão todas as manhãs, ouvindo suas dificuldades, confirmando que suas preocupações tinham fundamento, fazendo promessas de que receberiam justiça. Em seus pensamentos, Absalão representava o que viria a seguir. Depois de investir anos nesse trabalho meticuloso de construir apoio político, Absalão chegou ao ponto em que estava pronto para agir. Mas, para executar seu plano, ele precisava estar em outro lugar, fora de Jerusalém, além do alcance direto da autoridade de Davi, num local onde pudesse reunir seus apoiadores e declarar sua pretensão ao trono. O segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 7, revela o plano que ele havia elaborado. Quando se completaram 4 anos, Absalão aproximou-se do rei e pediu permissão para viajar e cumprir uma promessa sagrada que havia feito ao Senhor enquanto estava na cidade de Hebrom. 4 anos inteiros. Esse foi o tempo que Absalão dedicou a se posicionar no portão, construindo sua base de apoio popular, conquistando os corações do povo em todo o território de Israel. O momento de agir finalmente havia chegado, mas ele não podia simplesmente se levantar e se declarar rei ainda dentro dos muros de Jerusalém. O primeiro passo era sair da cidade para reunir suas forças e criar o impulso necessário para que seu plano funcionasse. Então, ele se apresentou diante de Davi, oferecendo uma justificativa baseada em dever religioso. Absalão explicou ao pai que havia feito um voto ao Senhor e que cumprir essa promessa sagrada exigia que ele viajasse a Hebrom.
O versículo 8 traz o motivo que ele apresentou para apoiar seu pedido. Ele afirmou que durante os 3 anos que passou exilado em Gesur, havia feito uma promessa solene a Deus, dizendo que, se algum dia fosse autorizado a voltar à terra de Israel, ele iria até Hebrom para oferecer adoração e cumprir esse voto. A explicação que ofereceu parecia completamente razoável e adequada. Hebrom possuía enorme significado na história da nação de Israel. Foi ali que Abraão havia morado e onde seu corpo foi sepultado. Foi nessa mesma cidade que o próprio Davi recebeu pela primeira vez a coroa como rei da tribo de Judá, antes de finalmente governar todo o Israel. Davi não suspeitou de nada sobre o que realmente estava acontecendo. O versículo 9 registra como Davi respondeu ao pedido de seu filho. Depois que Absalão se levantou e partiu em sua jornada para Hebrom, Davi lhe deu sua bênção e concedeu permissão para que ele viajasse. O rei não tinha a menor ideia de que estava enviando seu próprio filho para iniciar uma revolta armada contra ele. Mas cada palavra que Absalão havia dito era mentira. Nenhum voto havia sido feito. E se algum existia, certamente não era esse o verdadeiro motivo daquela viagem. Absalão escolheu Hebrom com muito cuidado, com base em uma estratégia bem pensada. A primeira consideração era que essa cidade havia sido o local onde Davi iniciara seu reinado, o que daria à pretensão de Absalão uma aparência de legitimidade histórica. A segunda consideração era que Hebrom ficava suficientemente distante de Jerusalém, o que daria a Absalão tempo para organizar sua rebelião antes que Davi pudesse reagir de alguma forma. Absalão não viajou sozinho até Hebrom. O versículo 11 nos informa que 200 homens da cidade de Jerusalém o acompanharam, convidados por ele. E que esses homens viajaram sem saber de nada, completamente alheios ao que estava sendo planejado. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como parte de seu grupo de viagem, mas nenhum deles sabia o que realmente estava acontecendo. Acreditavam que estavam indo participar de uma cerimônia religiosa. No momento em que Absalão chegou a Hebrom, colocou em prática a conspiração que vinha construindo cuidadosamente há anos. O segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 10, revela o sinal que ele havia preparado com antecedência. Absalão tinha enviado mensageiros secretos para todas as tribos de Israel, levando instruções idênticas. Quando ouvissem o som da trombeta, deveriam proclamar imediatamente que Absalão havia se tornado rei na cidade de Hebrom. Essa passagem mostra o quanto Absalão havia planejado meticulosamente essa rebelião contra seu pai. Seus esforços não se limitaram a conquistar corações e mentes dentro dos muros de Jerusalém. Ele vinha enviando mensageiros secretamente por todas as 12 tribos que formavam Israel, construindo uma rede de apoiadores espalhados por todas as regiões do país. Eram pessoas que o haviam encontrado ali no portão, que tinham se impressionado com seu carro magnífico e com a atenção que demonstrava à justiça, que haviam se convencido de que ele governaria como um rei melhor do que Davi. Absalão deu a cada um deles a mesma instrução: esperar pelo som da trombeta e, assim que o ouvissem, declarar imediatamente que Absalão havia assumido o trono. A escolha da trombeta como sinal revelava um planejamento brilhante. Em todo o antigo Israel, as trombetas eram usadas para anunciar eventos de grande importância, como o início de festas religiosas, a convocação do povo para assembleias solenes e a coroação de novos reis. Quando a população espalhada por Israel ouviu o som das trombetas ecoando em suas cidades e aldeias, imediatamente reconheceram que algo de grande importância estava acontecendo. E todos os apoiadores de Absalão começaram a proclamá-lo como rei sem demora, gerando uma onda de declarações que varreu toda a nação ao mesmo tempo.
Aquilo não foi uma erupção espontânea de descontentamento popular. Foi uma tentativa meticulosamente coordenada de tomar o controle de toda a nação. Absalão havia colocado apoiadores em cada uma das tribos, todos à espera do seu sinal, cada um preparado para agir no exato momento em que o som da trombeta chegasse aos seus ouvidos. A rebelião não ficaria confinada a um único lugar, iria explodir por toda a terra exatamente no mesmo instante. Mas Absalão também havia conseguido um aliado de importância crucial para seus planos. O versículo 12 nos informa que, enquanto Absalão estava oferecendo seus sacrifícios, enviou um convite a Aitofel, o Gilonita, o homem que servia como conselheiro de Davi e que era da cidade de Gilo. Aitofel não era um homem qualquer que decidiu apoiar a rebelião. Esse homem era o conselheiro pessoal de Davi, uma das pessoas em quem o rei mais confiava, alguém que ajudava Davi a tomar decisões difíceis, que conhecia intimamente os métodos de pensar do rei e suas fraquezas estratégicas. Esse mesmo homem virou as costas para o rei e passou para o outro lado. O versículo continua dizendo que a conspiração ganhava força e poder e que o número de pessoas que se uniam a Absalão crescia cada vez mais. No momento em que a rebelião se tornou de conhecimento público, as pessoas correram para se alinhar com Absalão. Todo o impulso e a energia fluíam completamente na direção de Absalão. A notícia do que estava acontecendo atingiu Jerusalém com a força de um raio vindo do céu. O segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 13, registra o momento em que Davi soube do que estava acontecendo. Um mensageiro chegou diante de Davi e trouxe a notícia de que os corações dos homens de Israel haviam se desviado e agora seguiam Absalão. Com essas palavras ainda ecoando no ar, o mundo de Davi desabou por completo. Seu filho não havia viajado a Hebrom para adorar a Deus. Ele foi até lá para tomar o trono de seu próprio pai. A reação de Davi foi imediata e surpreendente. O versículo 14 contém as ordens que ele deu, instruindo todos os servos que ainda estavam com ele em Jerusalém a se levantarem e se prepararem para fugir, advertindo que, se não escapassem, não haveria chance de se livrar de Absalão. Ele os exortou a agir com rapidez, alertando que, se demorassem, Absalão os alcançaria depressa, traria destruição sobre eles e colocaria toda a cidade sob a espada. Davi, o mesmo rei guerreiro que havia derrotado o gigante Golias, que esmagara os exércitos filisteus batalha após batalha. Esse mesmo Davi escolheu fugir. Não tentou reunir os soldados de seu exército. Ele não fez qualquer esforço para reforçar as fortificações que protegiam Jerusalém. O que ordenou, em vez disso, foi que todos evacuassem a cidade imediatamente, sem demora. O mensageiro havia informado que os corações dos homens de todo Israel haviam se voltado para seguir Absalão. Davi compreendeu plenamente o significado dessas palavras. Seu próprio filho havia conseguido virar toda a nação contra seu rei. O versículo 15 mostra que os servos de Davi mantiveram sua lealdade intacta e disseram ao rei que estavam prontos para fazer tudo o que o Senhor, o rei, decidisse. Eles prometeram permanecer ao lado dele, independentemente do caminho que escolhesse seguir. Assim começou a evacuação da cidade. O segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 16, descreve a partida que se seguiu. O rei saiu da cidade com toda a sua casa o acompanhando e deixou para trás 10 de suas concubinas para cuidar do palácio. Davi atravessou as portas do palácio onde havia reinado, deixando para trás a cidade sobre a qual governara por tantos anos. Todos os membros de sua casa vieram atrás dele, suas esposas, seus filhos e todos os que o serviam, mas deixou 10 das mulheres que lhe serviam como concubinas, para que alguém permanecesse cuidando da residência real.
O versículo 17 continua o relato, explicando que o rei partiu e todo o grupo de pessoas leais a ele o acompanhou, e pararam na última casa antes de começar a terra aberta. Davi e os que lhe eram fiéis saíram de Jerusalém e pararam no limite da cidade, na última habitação, antes de se iniciarem os campos. Ali, Davi esperou para ver quem escolheria acompanhá-lo na fuga. O versículo 18 diz que todos os seus servos passaram diante dele em procissão, junto com todos os quereteus, todos os peleteus e os 600 gititas que o haviam seguido desde sua saída de Gate. E todos esses homens passaram adiante e se posicionaram à frente do rei. Os soldados que serviam como guarda pessoal de Davi, os mercenários vindos de terras estrangeiras que lutavam por ele, os guerreiros que o acompanharam por anos de batalhas. Esses homens permaneceram ao seu lado. Marcharam diante dele em formação militar, demonstrando com sua presença que sua lealdade não havia vacilado, mesmo quando o resto da nação havia transferido sua fidelidade para Absalão. Esse foi o momento mais sombrio que Davi já havia enfrentado. Seu próprio filho havia tomado o trono. O povo que ele governara por tanto tempo lhe virara as costas e se afastara. Ele fugia da capital que fora seu lar, sem saber para onde o caminho o levaria, nem como aquele terrível capítulo terminaria. Quando Absalão entrou em Jerusalém, após a fuga de Davi, percebeu que precisava tomar uma atitude que tornasse impossível qualquer reconciliação futura com o pai. Precisava destruir qualquer possibilidade de retorno, fazer uma declaração pública tão ofensiva que não houvesse mais caminho de volta para como as coisas eram antes. Então Absalão procurou Aitofel para receber orientação sobre como tornar sua posição como novo governante absolutamente segura. O segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo 20, descreve o que aconteceu a seguir. Absalão dirigiu-se a Aitofel e pediu seu conselho, perguntando qual rumo deveriam tomar. Absalão buscava uma direção estratégica de seu conselheiro sobre o melhor método para tornar sua reivindicação ao trono inabalável e permanente. O versículo 21 registra o conselho que Aitofel lhe deu. Aitofel disse a Absalão que ele deveria entrar e se deitar com as concubinas de seu pai, as mulheres que Davi havia deixado para cuidar do palácio, e que, quando todo o Israel soubesse que Absalão havia se tornado totalmente abominável aos olhos de seu pai, a determinação de todos os que o apoiavam se tornaria ainda mais firme. Esse conselho ia muito além de uma simples estratégia política. Era um ato deliberado, representando o mais alto grau de desrespeito que se podia demonstrar. Ao tomar para si as concubinas que pertenciam a seu pai, Absalão estaria reivindicando posse sobre tudo o que um dia fora propriedade de Davi. Dentro dos costumes da cultura antiga, tomar para si as mulheres de um rei era o equivalente a tomar o trono em que ele se sentava. O plano proposto por Aitofel servia a dois propósitos distintos. O primeiro era fortalecer a determinação dos que apoiavam Absalão, mostrando-lhes que qualquer possibilidade de reconciliação com Davi havia sido eliminada para sempre. O segundo era anunciar publicamente a toda a nação que Absalão havia assumido o posto de rei. O versículo 22 descreve os acontecimentos que seguiram esse conselho. Uma tenda foi armada para Absalão no terraço do palácio, e Absalão entrou e se deitou com as concubinas de seu pai à vista de todo o Israel. Eles armaram uma tenda sobre o terraço do Palácio Real, o mesmo terraço, exatamente o mesmo terraço de onde Davi havia avistado Batseba se banhando, onde seu próprio pecado havia começado. Agora, naquele mesmo terraço, seu filho estava encerrando o ciclo do juízo. O que Davi fez em segredo, Absalão fez diante de todo o povo de Israel.
A frase que diz que isso ocorreu à vista de todo o Israel carrega um peso imenso. Não foi algo feito em segredo a portas fechadas. Foi um espetáculo preparado para o consumo público, destinado a ser visto e compreendido por cada pessoa da nação. Absalão desejava que toda a população de Israel testemunhasse esse ato, que todos entendessem que ele havia rejeitado completamente e de forma definitiva seu pai. Isso cumpriu uma profecia que o profeta Natã havia entregue a Davi muitos anos antes, quando Davi cometeu seu pecado com Batseba e organizou o assassinato do marido dela, Urias. O profeta havia dito as palavras registradas no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 11, declarando que o Senhor faria o mal se levantar contra Davi de dentro da sua própria casa, e que o Senhor tomaria suas mulheres diante dos seus olhos e as daria a outro homem próximo a ele, e que esse homem se deitaria com as mulheres de Davi à luz do sol, onde todos pudessem ver. O que Absalão realizou naquele terraço representava o cumprimento do juízo que Deus havia pronunciado sobre Davi por suas transgressões passadas. Depois de consolidar sua posição através desse ato vergonhoso e degradante, Absalão precisava decidir qual seria seu próximo passo. Davi havia fugido de Jerusalém e escapado da cidade, mas continuava vivo e ainda contava com seguidores leais. Aitofel entendia que o fator essencial para vencer aquela rebelião armada era agir com rapidez e decisão, sem qualquer demora. O que Aitofel disse em seguida poderia ter encerrado tudo. Se Absalão tivesse escutado, Davi teria morrido naquela mesma noite. Mas uma voz mudaria o rumo da história. O segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 1, registra a estratégia militar que Aitofel recomendou. Além do conselho anterior, Aitofel dirigiu-se a Absalão e pediu permissão para escolher pessoalmente 12.000 soldados, dizendo que se levantaria e perseguiria Davi naquela mesma noite. Aitofel insistia em agir sem esperar. Ele queria a autorização para selecionar 12.000 guerreiros e seguir atrás de Davi antes que a noite acabasse. O versículo 2 apresenta a lógica por trás de seu raciocínio, explicando que ele cairia sobre Davi enquanto estivesse exausto e com o ânimo abatido, lançando-o em pânico, fazendo com que todos os que o acompanhavam fugissem em desordem e que Aitofel eliminaria apenas o rei e mais ninguém. A estratégia de Aitofel revelava uma inteligência notável em sua simplicidade. Davi e todos os que estavam com ele tinham acabado de deixar Jerusalém em fuga. Seus corpos estariam cansados, suas emoções esgotadas, e eles não esperariam um ataque tão imediato. Lançar um ataque surpresa durante a noite criaria confusão e terror entre eles. O ponto central de sua proposta era a declaração de que apenas o rei seria eliminado. Aitofel não sugeria matar a todos. Sua intenção era tirar a vida apenas de Davi. Essa ação encerraria imediatamente todo o conflito. Sem Davi vivo, não haveria mais nenhuma reivindicação rival ao trono de Israel. O versículo 3 continua a argumentação apresentada por Aitofel, prometendo que traria todo o povo de volta para servir a Absalão, como uma noiva retorna para viver com o marido, explicando que estavam buscando tirar a vida de um único homem e que, uma vez feito isso, todo o povo da terra viveria em paz. Aitofel garantia que, ao acabar com a vida de Davi, toda a nação se uniria sob o governo de Absalão. A paz seria estabelecida porque a luta chegaria ao fim rapidamente e pouquíssimo sangue precisaria ser derramado. A frase final do versículo 3 nos diz que o conselho que Aitofel ofereceu pareceu sensato e correto aos olhos de Absalão e de todos os anciãos de Israel. Todos os presentes demonstraram concordância de que aquele era um excelente plano.
Absalão achou a proposta satisfatória. Aqueles que o aconselhavam aprovaram a ideia. Se essa estratégia tivesse sido colocada em prática, Davi quase certamente teria perdido a vida naquela mesma noite, e Absalão teria garantido seu domínio sobre o trono de forma permanente, sem mais nenhum desafio. Antes que o plano proposto por Aitofel pudesse ser executado, uma outra voz se fez ouvir na discussão. A voz de Husai. Esse homem, da região de Arque, havia servido como companheiro e conselheiro de Davi. Mas quando Davi fugiu da cidade de Jerusalém, enviou Husai de volta para dentro dos muros com instruções muito específicas a cumprir. Davi disse a Husai que fingisse ter mudado sua lealdade para Absalão e que sempre que surgisse a oportunidade, se opusesse aos conselhos dados por Aitofel. O segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 5, revela o que aconteceu em seguida, descrevendo como Absalão deu a ordem para chamar também Husai, o arquita, para ouvir o que ele teria a dizer sobre a situação. Antes de tomar uma decisão final para avançar com a estratégia apresentada por Aitofel, Absalão decidiu buscar outra perspectiva sobre o assunto. O versículo 6 relata o que ocorreu quando Husai chegou, explicando que, ao se apresentar diante de Absalão, este lhe descreveu o plano que Aitofel havia proposto e perguntou se deveriam seguir com aquela recomendação, ou se Husai tinha outro conselho a oferecer. Absalão expôs todo o plano de Aitofel a Husai e perguntou se deveriam seguir suas sugestões. Husai entendeu que precisava enfraquecer a credibilidade do que Aitofel havia proposto. O versículo 7 nos diz que Husai respondeu a Absalão, declarando que nesta ocasião em particular, o conselho de Aitofel não era bom. Essa foi uma declaração ousada para se fazer em voz alta. Aitofel tinha conquistado uma reputação em toda a terra pela qualidade de sua sabedoria e discernimento. O versículo 8 registra o raciocínio que Husai apresentou para sustentar sua posição, quando disse a Absalão que ele certamente sabia que seu pai, Davi, e os homens que estavam com ele eram guerreiros de grande força e que o estado de espírito deles era como o de uma ursa selvagem a quem roubaram os filhotes. Além disso, Husai destacou que Davi possuía vasta experiência em assuntos de guerra e que certamente não passaria a noite descansando entre os soldados comuns. Husai construiu a imagem de Davi como um guerreiro de imenso perigo e vasta experiência. Ele comparou os homens de Davi a uma ursa da qual haviam roubado os filhotes, uma das criaturas mais perigosas que alguém poderia encontrar. O versículo 9 dá continuidade ao seu argumento, sugerindo que naquele exato momento Davi já devia estar escondido em alguma caverna ou outro lugar secreto, e que, no instante em que alguns homens de Absalão caíssem no primeiro confronto, qualquer um que ouvisse a notícia começaria a dizer que houve um massacre entre as tropas de Absalão. Husai estava implantando a ideia de que Davi posicionaria suas forças em local oculto e lançaria uma emboscada contra eles. Então, Husai apelou para o medo que existia nos corações dos que o ouviam. O versículo 10 continua seu raciocínio, afirmando que até mesmo o soldado mais corajoso, aquele cujo coração ardesse com a bravura de um leão, perderia completamente a coragem e seria tomado de pavor, porque todos em Israel sabiam que Davi era um guerreiro de imensa habilidade e que os homens que ainda estavam ao seu lado eram combatentes de coragem comprovada. Até os soldados mais valentes das forças de Absalão veriam sua coragem desaparecer se soubessem que Davi estava resistindo com sucesso. Depois de desmontar a estratégia que Aitofel havia apresentado, Husai expôs sua própria proposta alternativa no versículo 11, recomendando que toda a força de combate de Israel fosse reunida sob o comando de Absalão, convocando homens desde a região de Dan
até Berseba, até que fossem tão numerosos quanto os grãos de areia à beira-mar, e que o próprio Absalão liderasse pessoalmente o exército em batalha. Em vez de lançar um ataque rápido com 12.000 soldados, Husai propunha que levassem o tempo necessário para reunir cada homem de Israel que fosse capaz de lutar. O versículo 12 amplia ainda mais sua proposta, prometendo que, dessa forma, cairiam sobre Davi onde quer que ele estivesse, como o orvalho da manhã que desce sobre o chão, e que, ao final, nem Davi, nem nenhum dos homens que combatiam ao seu lado permaneceria vivo. Husai fazia promessas de vitória completa e total sobre os inimigos. O resultado dessa discussão está registrado no versículo 14, que afirma que Absalão, juntamente com todos os homens de Israel presentes, declarou que o conselho oferecido por Husai, o arquita, era melhor do que o conselho de Aitofel, porque o Senhor havia determinado que o conselho sensato de Aitofel fosse rejeitado, a fim de que o Senhor pudesse trazer destruição sobre Absalão. Absalão tomou a decisão de seguir o plano que Husai havia apresentado. A Escritura deixa absolutamente claro que isso não foi apenas resultado de deliberação e decisão humanas. O próprio Deus estava agindo para garantir que o conselho de Aitofel fosse frustrado. O atraso causado pela escolha do plano de Husai deu a Davi um tempo que se mostrou absolutamente essencial para sua sobrevivência. Ele conseguiu atravessar o rio Jordão para o outro lado, reuniu suas forças de combate ao seu redor e as organizou em um exército devidamente preparado para a batalha. Enquanto isso acontecia, Absalão reunia todos os homens aptos para a guerra em todo o território de Israel e fazia os preparativos para o conflito que se aproximava. O segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 6, identifica o local onde os dois exércitos se encontraram em combate, afirmando que o exército marchou para o campo aberto para enfrentar as forças de Israel, e a batalha ocorreu na região florestal de Efraim. Não se tratava de uma planície ampla e aberta, do tipo onde grandes exércitos normalmente se enfrentavam. Era uma floresta, densamente povoada por árvores, um terreno difícil de atravessar e de lutar. Antes que a batalha começasse, Davi deu ordens específicas aos homens que comandavam suas tropas. O versículo 5 preserva a ordem que ele deu, mostrando como o rei instruiu Joabe, juntamente com Abisai e Itai, a tratarem o jovem Absalão com gentileza, por amor a ele. E todos os soldados ouviram quando o rei entregou essas ordens sobre Absalão a cada um de seus comandantes. Davi falou diretamente aos 3 líderes militares que ocupavam as posições mais altas sob seu comando, e disse que Absalão deveria ser tratado com brandura. Apesar de seu próprio filho ter cometido traição contra ele, Davi continuava a amá-lo profundamente e desejava desesperadamente que sua vida fosse poupada. A batalha em si resultou em perdas devastadoras para o exército que seguia Absalão. O versículo 7 descreve o resultado, afirmando que os guerreiros de Israel foram derrotados ali pelas forças que serviam a Davi, e a matança ocorrida naquele dia foi enorme, com 20.000 homens perdendo a vida. 20.000 soldados que lutavam por Absalão morreram naquela única batalha. Mas o que causou a morte da maioria desses homens não foram os soldados de Davi. Foi a própria floresta que tirou suas vidas. O versículo 8 explica isso, afirmando que o combate se espalhou por toda a extensão do território, e a floresta consumiu mais vidas naquele dia do que as armas da guerra. O terreno difícil e traiçoeiro da mata matou mais homens do que o confronto direto entre os exércitos. Soldados ficaram desorientados e perderam o rumo, caíram em buracos e desfiladeiros, foram separados de suas unidades e isolados.
À medida que a luta continuava e o exército de Absalão desmoronava e se desintegrava ao seu redor, o príncipe que havia iniciado a rebelião tentou fugir do campo de batalha. Mas sua tentativa de escapar resultou em uma das mortes mais extraordinárias que já foram registradas nas Escrituras Sagradas. O segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 9, descreve os acontecimentos que se desenrolaram, contando que Absalão, de forma inesperada, se deparou com alguns homens que serviam a Davi, e naquele momento ele estava montado em sua mula. E quando o animal seguia adiante, passou sob os ramos densos de um enorme carvalho, e a cabeça de Absalão ficou presa firmemente entre os galhos, e ele ficou suspenso no espaço entre o céu acima e o chão abaixo, enquanto a mula que ele montava seguiu adiante e o deixou para trás. Absalão viajava montado em sua mula quando passou diretamente por baixo de um grande carvalho que crescia ao longo de seu caminho. Os galhos dessa árvore pendiam espessos e baixos até o chão. Ao passar por baixo deles, a cabeça de Absalão ficou presa e enroscada entre os ramos. Segundo algumas tradições, foi seu cabelo famoso e magnífico que se enredou e se enrolou nos galhos acima. Outras interpretações sugerem que sua cabeça simplesmente passou entre dois ramos que se fecharam firmemente ao redor de seu pescoço e o prenderam. A mula que estava sob ele seguiu seu caminho sem parar, e Absalão ficou pendurado na árvore, sem ter como descer. A expressão que o descreve como suspenso entre o céu e a terra carrega um enorme peso e significado. Imagine esse momento, o homem mais belo de Israel, o príncipe que desfilava por Jerusalém com 50 homens correndo à sua frente, o rebelde que roubou um reino, agora pendurado, indefeso, em uma árvore, seu cabelo famoso preso nos galhos, seus pés chutando o ar vazio, suas mãos agarrando o nada. A mesma beleza que o tornara lendário havia se tornado a armadilha que o matou. Ele ficou ali, entre o céu e a terra, sem pertencer a nenhum dos dois. Esse era o mesmo homem que parecia a própria realeza quando atravessava as ruas de Jerusalém. O mesmo príncipe cuja aparência impecável fazia com que todos se virassem para contemplá-lo com admiração. Agora, aquela mesma beleza que o destacava havia se transformado numa armadilha que o capturou. As qualidades que o faziam sobressair entre os outros foram justamente as que o levaram à captura e à ruína. Um dos soldados que lutavam por Davi avistou Absalão pendurado na árvore. O versículo 10 informa que certo homem testemunhou o que havia acontecido e foi até Joabe com um relatório dizendo para ele olhar, pois tinha visto Absalão suspenso num carvalho. O soldado relatou o que presenciou diretamente a Joabe. A resposta de Joabe, registrada no versículo 11, revela a frustração e a incredulidade que sentiu. Joabe perguntou ao homem que lhe trouxe a notícia como era possível que ele tivesse realmente visto Absalão ali, e então quis saber por que não o havia matado na hora e enterrado ali mesmo, e declarou que teria ficado satisfeito em recompensá-lo com 10 peças de prata e um cinto. Joabe achava inconcebível que aquele soldado tivesse deixado passar uma oportunidade tão perfeita de matar Absalão. Mas o soldado se recusou a cumprir o que Joabe sugeria, e sua justificativa está registrada no versículo 12. O homem respondeu a Joabe, dizendo que mesmo que sentisse o peso de 1000 peças de prata repousando em sua mão, jamais levantaria a mão contra o filho do rei, porque todos eles tinham ouvido com seus próprios ouvidos quando o rei deu sua ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, ordenando, por amor a ele, que poupassem o jovem Absalão de qualquer dano. O soldado lembrou a Joabe que Davi havia dado uma ordem pública a seus oficiais, ordenando que tratassem Absalão com cuidado e gentileza. Joabe, porém, não tinha qualquer tolerância para hesitações ou piedade.
O versículo 14 registra como Joabe respondeu ao soldado. Joabe declarou que se recusava a continuar ali desperdiçando tempo precioso com ele e em seguida agarrou 3 dardos, segurou-os em sua mão e os cravou profundamente no coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. Joabe empunhou 3 dardos e os lançou contra o peito de Absalão, que balançava preso entre os galhos, totalmente incapaz de se defender. Essa ação violava diretamente a ordem que Davi havia dado. O rei havia instruído especificamente seus comandantes a tratarem Absalão com gentileza e a garantir que sua vida fosse preservada. Mas Joabe tomou uma decisão no campo de batalha. O vínculo emocional que Davi sentia por seu filho não poderia se sobrepor ao que a estratégia militar exigia. Joabe sabia perfeitamente que Absalão continuaria sendo uma ameaça enquanto houvesse fôlego em seu corpo. Mesmo que conseguissem capturá-lo com vida, os que apoiavam Absalão poderiam organizar uma tentativa para libertá-lo. De uma perspectiva puramente estratégica e prática, não havia outra escolha a não ser a morte de Absalão. Por isso, Joabe tirou sua vida, mesmo sabendo com total clareza que estava desobedecendo às ordens explícitas de seu rei. Mas Joabe não completou o ato sozinho e sem ajuda. O segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 15, revela que 10 jovens soldados que serviam como escudeiros de Joabe formaram um círculo ao redor de Absalão e o golpearam repetidamente até que estivesse morto. Depois que Joabe feriu Absalão com seus 3 dardos, 10 dos soldados, sob seu comando pessoal, cercaram o príncipe, que jazia agonizante, e completaram o ato de matá-lo. Com a morte de Absalão, o propósito que havia motivado a batalha chegou ao fim. O versículo 16 afirma que Joabe levou a trombeta aos lábios e a soprou, e os soldados que perseguiam as forças de Israel interromperam a perseguição, pois Joabe os conteve e impediu que continuassem. Joabe pôs fim ao combate imediatamente no momento em que Absalão deu seu último suspiro. Mas ainda era preciso decidir o que fazer com o corpo de Absalão. O versículo 17 descreve a forma como ele foi sepultado. Pegaram o corpo de Absalão e o lançaram em uma grande cova que havia sido cavada na floresta, e depois amontoaram sobre ele um enorme monte de pedras, e todos os homens de Israel que estavam lutando fugiram, cada um para sua casa. Eles lançaram o corpo de Absalão numa vala no chão e o cobriram com um montículo de pedras. Isso não foi um sepultamento honroso, digno de um príncipe de sangue real. Foi o tipo de enterro reservado a criminosos que haviam cometido graves delitos. Davi permaneceu na cidade chamada Maanaim, aguardando com ansiedade notícias sobre o desfecho da batalha. Ele não sabia se seu exército havia vencido ou sido derrotado. E, acima de tudo, não sabia se seu filho Absalão ainda estava vivo ou se havia sido morto. O segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 24, nos diz que Davi estava sentado entre os 2 portões da cidade, e que o sentinela que vigiava subiu ao telhado do portão, junto ao muro, e ao levantar os olhos e olhar ao longe, avistou um homem correndo sozinho em direção à cidade. Um vigia, postado sobre o muro, percebeu um único corredor se aproximando. O versículo 25 continua o relato, explicando que o sentinela gritou e informou ao rei o que havia visto, e o rei respondeu dizendo que, se o homem vinha correndo sozinho, sem ninguém o acompanhando, certamente trazia alguma notícia. E o corredor continuava avançando rapidamente, aproximando-se cada vez mais. Um mensageiro correndo sozinho normalmente indicava a chegada de uma notícia. Ahimaás foi o primeiro a chegar à cidade e proclamou sua mensagem, conforme registrado no versículo 28, clamando em alta voz ao rei que tudo ia bem.
Em seguida, prostrou-se diante do rei com o rosto em terra e declarou que o Senhor, seu Deus, fosse bendito, pois havia entregado nas mãos do rei os homens que haviam levantado a mão contra seu senhor, o rei. Ahimaás anunciou a vitória, mas a resposta de Davi, registrada no versículo 29, revela o que realmente ocupava sua mente e seu coração. O rei fez apenas uma pergunta: se o jovem Absalão estava são e salvo. Ahimaás respondeu que, no momento em que Joabe o enviou junto com outro servo do rei, ele havia visto uma grande confusão, mas não sabia o que de fato havia acontecido. Davi não demonstrou interesse algum em ouvir sobre a batalha ou sobre seu resultado. A única pergunta que queria ver respondida dizia respeito a Absalão e nada mais. Então o segundo mensageiro completou sua jornada e chegou. O segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 31, nos diz que o cuxita chegou e, ao se apresentar diante de Davi, declarou que trazia boas notícias para seu senhor, o rei, pois naquele dia o Senhor o havia livrado das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Mas mais uma vez, a única pergunta que Davi fez, registrada no versículo 32, foi inteiramente sobre seu filho. O rei perguntou diretamente ao cuxita se o jovem Absalão estava bem e a salvo. O cuxita respondeu expressando o desejo de que todos os inimigos de seu senhor, o rei, e todos os que se levantassem para lhe fazer mal tivessem o mesmo fim que aquele jovem havia tido. O cuxita não disse claramente que Absalão havia sido morto, mas Davi compreendeu o significado por trás de suas palavras. O segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 33, descreve como Davi reagiu a essa notícia. O rei foi abalado até o mais profundo do seu ser, subiu até o quarto situado acima do portão e desabou em pranto. E enquanto subia, gritava essas palavras, chamando por seu filho Absalão, repetindo "meu filho" inúmeras vezes, clamando novamente por Absalão, expressando o desejo de ter morrido em lugar do filho, clamando mais uma vez por Absalão, por seu filho, por seu filho. O poderoso guerreiro que matou Golias desabou como uma criança. O rei que conquistou nações caiu no chão em lágrimas. Ele venceu a batalha, mas perdeu tudo o que realmente importava. Meu filho, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar, de novo e de novo. As mesmas palavras, o mesmo nome. O coração de um pai se despedaçando em pedaços que jamais se encaixariam de novo. Ele expressou o desejo de ter dado a própria vida para que Absalão pudesse viver. A vitória conquistada não tinha valor algum para ele. O relato sobre Absalão chega ao fim com um detalhe que expõe o vazio por trás de toda a sua ambição. O segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 18, revela algo que Absalão havia feito enquanto ainda estava vivo. Durante sua vida, Absalão mandou erguer para si um pilar, colocando-o no Vale do Rei. Ele mesmo explicou que o fez porque não tinha filho que preservasse a memória de seu nome para gerações futuras. Ele deu ao pilar o seu próprio nome e desde então passou a ser chamado de Monumento de Absalão. Absalão construiu um memorial em sua própria homenagem enquanto ainda vivia. Ergueu um pilar de pedra no Vale Real, perto da cidade de Jerusalém. Deu sua própria explicação para isso, dizendo que não tinha filho, que mantivesse vivo seu nome na memória dos que viriam depois. Essa declaração levanta questões interessantes, pois o segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 27, nos diz que Absalão teve 3 filhos e também uma filha, que recebeu o nome de Tamar, em homenagem à sua irmã. De fato, Absalão foi pai de 3 filhos durante sua vida. No entanto, ao construir esse monumento para si, declarou que não tinha filho algum. Isso só pode significar que, quando Absalão ergueu o pilar,
Todos os seus 3 filhos já haviam morrido, e isso tinha um peso imenso na cultura do antigo Israel. O legado de um homem continuava por meio dos filhos que deixava. Sem um filho para carregar seu nome, toda lembrança sua acabaria desaparecendo com o tempo. Por isso, Absalão construiu um pilar de pedra e colocou seu próprio nome nele. Ele construiu um monumento porque não tinha um filho para lembrá-lo. Roubou um trono que não podia manter. Morreu tentando alcançar uma coroa que jamais usaria. O homem que tinha tudo terminou com nada além de pedra. A ironia contida nesse ato é profundamente dolorosa de considerar. Absalão iniciou sua rebelião com o objetivo de tomar o trono e estabelecer sua própria dinastia, mas nenhum filho permaneceu vivo para herdar aquilo pelo qual ele lutava. Ele travava uma guerra por um trono que não poderia deixar a ninguém depois dele. Toda a sua ambição estava destinada a resultar em nada no fim. O monumento continuou ali, naquele lugar, servindo de lembrete do que havia acontecido. As pessoas o chamavam de Monumento de Absalão, exatamente como ele queria ao nomeá-lo. Mas em vez de celebrar sua grandeza, tornou-se evidência de seu fracasso final. O príncipe deslumbrante, que parecia ter tudo, terminou sua vida sem nada. Sem trono sob seus pés, sem dinastia para segui-lo, sem filho vivo para manter sua memória. Nada restou além de um pilar esculpido em pedra e um monte de pedras sobre sua sepultura vergonhosa. Se este relato de traição, juízo divino e tragédia de partir o coração despertou algo dentro de você, não guarde isso para si. Aperte o botão de inscrever-se e junte-se à nossa comunidade enquanto continuamos a explorar as narrativas poderosas das Escrituras que moldaram a história e revelaram como Deus age nos assuntos humanos. Envie este vídeo para alguém que precisa entender como a ambição sem sabedoria inevitavelmente conduz à destruição, e como os efeitos de escolhas pecaminosas se espalham geração após geração. Essa história traz uma lição que muda tudo. Absalão tinha beleza, inteligência, paciência e ambição. Tinha tudo, menos a única coisa que realmente importava: alguém para carregar seu legado adiante. Se essa história tocou você, escreva uma palavra nos comentários: legado. E se quiser ver como a ambição destruiu outro filho de Davi, essa história está esperando por você bem aqui. Até a próxima, lembre-se disto: a verdadeira grandeza não se mede pelos carros em que andamos, nem pelas multidões que nos seguem. Ela se mede apenas por aquilo que deixamos nos corações daqueles que realmente nos conheceram.